Bom dia a todos. Nossa gratidão aos irmãos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, por mais esta oportunidade da exposição de mais um tema da doutrina espírita. Mas antes, porém, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é um Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, a Jesus, o nosso Mestre, rogando que nos ilumine para que possamos transmitir e também compreender, pois que somos os maiores necessitados desse entendimento, este assunto do Evangelho que nós preparamos para a manhã de hoje. Que assim seja. Nós vamos tratar hoje de mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros da codificação espírita, na qual se trazem os ensinamentos da doutrina moral do Cristo. Quer dizer, daquilo que é mais importante para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos tratar de um dos capítulos, que é o capítulo 13, que tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E esse capítulo, ele vai nos trazer as considerações de como fazer a caridade, como fazer o bem. Porque nós sabemos que existem tantos outros capítulos neste Evangelho, que é o mesmo Evangelho de Jesus. Tem lá o amai ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação. Temos as bem-aventuranças, né? Então, a prática da caridade, ela é uma bandeira que na doutrina espírita a gente poderia colocar à frente do nosso centro espírita, como já existem em muitos que a gente conhece, onde está escrito ali: fora da caridade não há salvação. Mas, trazendo esses ensinamentos dessa nossa necessidade de fazer a caridade, explicando o que é a caridade, aqui neste capítulo ele vai nos trazer como fazer a caridade. Então ele vai tratar aqui, por exemplo, de fazer o bem sem ostentação. Quer dizer, nós temos que fazer o bem, mas de que forma? Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isto é, fazer sem ostentação, fazer sem o objetivo de se mostrar, de querer se mostrar superior, mas fazer apenas no sentido de que aquela pessoa está fazendo o certo, e é nosso simples dever. Aqui a gente vai ver tudo o que abrange a caridade, que nós sabemos que é a beneficência, fazer o bem para com todos. A indulgência quer dizer, quando a gente se comparar aos outros, a gente olhar aquilo que de mal existe em nós, de defeitos existe em nós, e do bem que existe nas outras pessoas. Se a gente descobrir um defeito no outro, porque nós também não somos cegos e nós convivemos em sociedade, mas que nós destaquemos o que há de bom neles. Porque todos nós temos qualidades, com certeza, porque não somos espíritos primitivos, né? Já passamos por mundos primitivos. Hoje já estamos, digamos assim, numa elevação um pouco maior, né? Aquela condizente com o mundo de expiação e provas. Sabemos que a caminhada é longa, temos os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. Então estamos apenas no princípio da nossa caminhada. Mas o sentido do Evangelho, as bem-aventuranças, a necessidade de fazer o bem, já existe no nosso íntimo, no nosso coração. Então aqui vai dizendo como fazer o bem, né? Então, fazer o bem sem ostentação. Um outro assunto que trata são os infortúnios ocultos nesse capítulo,
Quer dizer, buscar, às vezes, aquelas pessoas que não reclamam, que não saem pedir, e às vezes moram lá nas suas casas, passando dificuldades, e que tem às vezes passam fome. Então, a caridade, a verdadeira caridade, sabe descobrir estas pessoas, ir atrás delas e buscar socorrê-las, né, nos seus infortúnios, sem ostentação. Um trabalho silencioso, cuidadoso, generoso, em prol dessas criaturas que são nossos irmãos. Tem também um assunto que é o óbolo da viúva, no qual ali as pessoas estavam fazendo as doações, pessoas ricas, muito mais poderosas materialmente falando, e que uma simples viúva foi lá e doou uma moeda. E Jesus vai falar que a doação dela foi muito maior do que a de todos eles, porque esta pessoa doou daquilo que lhe era necessário, daquilo que lhe ia fazer falta, enquanto que os outros estavam doando dos seus excessos, né, do seu supérfluo. Então, às vezes, o pouco com que alguém ajude já é muito perante Deus, né? Vai trazer também outros assuntos, como, por exemplo, dar sem esperar retribuição, que é que muitas vezes a pessoa faz o bem, ela quer ajudar as pessoas, mas ela vai ajudar aqueles que algum dia lhes podem retribuir. Então, Jesus vai falar também para que, quando nós convidemos alguém para a nossa casa, convidar os pobres e estropiados, no sentido de que o bem que a gente faça para aquelas pessoas que não nos podem retribuir materialmente, né? Porque daí sim é um verdadeiro bem que nós estamos fazendo, que é do fundo do nosso coração. Nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, no amar o próximo como a si mesmo. Isto é, se nós estivéssemos com fome, o que a gente gostaria? Que alguém nos saciasse a fome. Então, se eles estão ou não têm condições de prover essa necessidade, que alguém encontre nessa oportunidade a questão de fazer o bem, para ajudar a essas pessoas. Mas esse capítulo vai trazer também na instrução dos Espíritos, uma mensagem que nós temos como muito especial, onde fala da caridade material e a caridade moral. Porque, às vezes, a gente confunde a caridade como sendo algo somente material, algo que, se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer a caridade, porque eu sou mais necessitado do que aquela pessoa, né? Então, existe aqui a caridade moral, que nós vamos ler aqui a mensagem e conversar sobre ela nesta manhã. Ela é da irmã Rosália, né? Irmã Rosália, pelo que a gente entende, apesar de nós não termos nenhuma biografia, né, na doutrina espírita, pelo menos eu ainda não encontrei, então, mas que a gente, pela sua mensagem, a gente vai concluir que ela foi uma irmã de caridade, dessas muitas que existem na Igreja Católica, pertencente a essas ordens, e que se dedicava a fazer o bem, a cuidar dos pobres. E essa mensagem foi escrita, né, por esse espírito em Paris em 1860. Então é disso que nós vamos tratar na manhã de hoje. E ela vai dizer o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Então toda religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos.
Então, logicamente, todas as religiões, toda a moral de Jesus se acham encerradas nesses dois preceitos: amai-nos uns aos outros, né? E que a gente faça aos outros o que a gente gostaria que eles nos fizessem se nós estivéssemos na situação deles. Então, se eu estiver com fome, o que eu gostaria de ter? Algum alimento. Se eu estiver preso por algum motivo, algum crime cometido, que alguém vá visitar. Se estiver nu, que alguém o vista. É assim que Jesus se refere no seu evangelho, né? Aqueles que estão praticando a caridade ou não. E ele vai dizer: estes que praticaram, fiquem à minha direita. Esses que não praticaram, fiquem à minha esquerda. No qual os outros vão perguntar: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e não vos demos de comer, né? Ou com sede e não vos demos de beber, ou estiveste preso e não vos fomos visitar? Aqueles que não fizeram. E Jesus respondeu: quando deixasses de fazer a um dos mais pequeninos, né? Então, esses fiquem à esquerda, porque não fizeram, não praticaram. Os outros que fizeram vão dizer: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber, ou estivesse nu e nós vos vestimos, ou estivesse preso e fomos te visitar? E ele vai responder: quando fizestes isso ao menor, aqueles mais pequeninos, aqueles mais necessitados, quando fizestes isso a eles, o fizestes a mim. Então, ali Jesus está nos ensinando a praticar a caridade, né? A questão aqui da mensagem, ela vai prosseguir. Se fossem observados nesse mundo, né, esses ensinamentos que ele nos traz aqui, do amai-vos uns aos outros, todos seriam felizes. Realmente, nós todos seríamos felizes. Não mais aí nem ódios, nem ressentimentos, porque nós estaríamos praticando o bem e os ensinamentos de Jesus. Direi ainda: não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habiteis durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então aqui a irmã Rosália está lembrando para nós do momento em que ela esteve aqui na sua última encarnação, que ela era uma irmã de caridade. E ela via essas mães arrastando pobres crianças, né? E com certeza ela via e ela levava ali o alimento para elas. Aí a irmã Rosália vai falar para nós: ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. E nós lembramos aqui, pela leitura de livros, né, da doutrina espírita, da passagem de Bezerra de Menezes ao plano espiritual, que foi um benfeitor da humanidade, um médico, né, que muito caridoso, generoso, e que visitava esses pobres para levar o socorro médico, mas também o socorro material. E ele, quando passou para o plano espiritual, né, assim, recém-passado, ao acordar, as pessoas falaram para ele: vem aqui na janela, você vai ver aqui tantos que você ajudou, que estavam lá neste momento que ele fez a passagem ao plano espiritual. Então aqui a irmã Rosália veio lembrar desse detalhe, né? Embora a pessoa deva fazer o bem sem nenhum interesse, mas ela vem lembrar aqui de que, ao sairdes para o plano espiritual, muitos desses que foram ajudados por você, com certeza estarão lá a recebê-lo, né?
Por quê? Porque você os ajudou em nome de Jesus, iluminado pelo Evangelho, naquele desejo de fazer o bem. E ela vai prosseguir na sua mensagem. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Então aqui é mais uma prova de que nós somos todos iguais e todos irmãos. Apenas estamos, às vezes, numa situação diferente, materialmente falando aqui, em que ela, ao ajudar tantas criaturas no plano espiritual, passando lá, ela reencontrou muitos daqueles a quem ela fora dado servir. E ela vai dizer: amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Quer dizer, nesta vida, como nós estamos levando agora, nós temos familiares, temos amigos, temos filhos, tios, a parentela corporal e a parentela espiritual, né? E todos nós estamos aí na nossa vida, correndo a nossa vida. Mas o que ela vem dizer aqui? Que, às vezes, um daqueles pobres que a gente encontra aqui, ou que está numa situação de necessidade, pode ser que ele foi muito caro para nós numa outra existência, e nós não o estamos reconhecendo. Então, ela faz aqui um segundo apelo, né? Este apelo é que, de repente, pode ser um dos nossos familiares, né? Essas pessoas necessitadas, que nós não o reconhecemos, às vezes pelo esquecimento do passado, por outros motivos. A vida continua para todos nós. Às vezes, nesta vida, não fazem parte da nossa parentela, né, corporal, mas que realmente o são, de repente já o foram. Então ela vai dizer: se assim o for, de que desesperos não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Então, quer dizer, já pensou, quando a gente morrer, passar para o plano espiritual, a gente vai tomar conhecimento disso. De repente, aquela criatura estará também no plano espiritual. E nós vamos ver: nossa, mas aquele era um parente meu, era alguém necessitado que eu não ajudei. Embora nós lembramos aqui que esta é uma segunda consideração, visto que nós somos todos irmãos, indistintamente, e que não é para ajudar apenas os parentes, né, ou reconhecê-los, mas que devemos ajudar a todos. Então é isso que nos ensina o Evangelho. Mas aqui a irmã Rosália, ela vai prosseguindo na sua mensagem, falar agora da caridade moral, porque o que ela falou até agora era da caridade material, de você ajudar aquelas pessoas necessitadas com algo material, e que ela o fez na sua última encarnação, visto que era uma irmã de caridade, como nós podemos concluir aqui dessa sua mensagem. Mas daí agora ela vai falar da caridade moral. Então ela diz o seguinte: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando. Então, não tira um centavo do bolso para praticar esta caridade moral. E daí ela vai falar: porém, né, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se. Então, esta caridade moral é muito mais difícil de fazer do que a caridade material. Às vezes é muito mais fácil dar algum dinheiro para alguém, livrar-se dele, né? Embora isso seja esmola e não caridade, né? E daí a esmola não une as pessoas, não é um ato de amor, às vezes é algo mecânico para se livrar daquela pessoa ou daquela situação momentânea, né? Mas
ela vai lembrar aqui que é muito mais fácil, às vezes, a pessoa comprar uma cesta básica, levar para uma família, fazer a caridade material, do que esta caridade moral. Então, vamos ver aqui o que significa a caridade moral. E ela prossegue na sua mensagem. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Quer dizer, a gente ser suportado e em suportar outros. Porque às vezes a gente não compreende, a gente não entende, a gente não aceita. E se você não aceita, mas conseguem se suportar, às vezes com outras pessoas no ambiente de trabalho profissional, com outros familiares ou no convívio do dia a dia com algumas pessoas, né? Ela diz, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais agora encarnados. Então ela está lembrando aqui que nós não temos nem o esforço, muitas vezes, de nos suportar. Para isso exige a paciência, exige a tolerância, exige a gente deixar um pouco o nosso orgulho, não se considerar melhor do que os outros, ter paciência com os outros. Isso não é nada demais também, porque os outros também têm que ter paciência conosco, visto que nós não somos perfeitos. E nós temos muitas coisas, com certeza, que os outros precisam ter paciência. Ela vai prosseguindo aqui na sua mensagem, dizer, grande mérito há, está falando da caridade moral, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Então, nós, vendo esse ensinamento, nós podemos pensar, né? E eu cá com os meus botões, fico pensando, quantas vezes outras pessoas ficaram caladas e a gente ficou falando. Então, é um gênero de caridade que a pessoa se cale e deixe que o outro mais tolo continue falando. Às vezes, saber ouvir, né, é uma virtude. Nós sabemos que o silêncio ele é um sinal de caridade também. A pessoa saber ouvir. Porque aquele que fica calado e deixa o outro falar, na verdade, ele está exercitando ali, né, a humildade, ele está deixando de falar, né? Então, é um sinal de caridade também, é o silêncio. Ele está renunciando a falar para ouvir o outro em silêncio, né? E a gente, vamos dizer assim, pensando, diz, nossa, como eu me arrependo de ter falado aquilo semana passada, e olha que a pessoa ficou ouvindo, não falou nada, ele foi caridoso para conosco. É isso que a irmã Rosália está falando. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Quer dizer, há pessoas que são acostumadas, né, a falar qualquer coisa, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum cuidado, saem falando palavrão, saem ofendendo as outras pessoas, falam, como diz o que lhe dá na telha, né? E aqui ela vai dizer, lembrar a nós, que também é um gênero de caridade, né? A caridade moral, você se fazer de surdo, quando uma boca zombeteira, né? Alguém com zombaria continua falando, isso também é um gênero de caridade, né? Às vezes a gente fica pensando, e quantas vezes assim outras pessoas exercitaram isso conosco, né? Exercitaram essa caridade moral. Por isso que nós lembramos que a mensagem aqui da irmã Rosália é muito preciosa e a gente aprende muito com ela. Mas ela prossegue aqui na sua mensagem falando de outros itens sobre a caridade moral. Ela diz que é não ver o sorriso de desdém que vos recebem
pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Quer dizer, quantas vezes a pessoa entra, às vezes, para uma reunião, na reunião estão tantas pessoas e elas fazem aquele olhar de paisagem, né? Aquele vê em você como se não quisessem vê-lo, como se aquela pessoa fosse alguém assim detestável, que não deveria estar ali, né? E nós lembramos que isto é orgulho, a gente querer ser melhor do que os outros, né? E também, nessa questão aqui, está presente a indulgência. Quer dizer, nós sabemos que todos nós temos defeitos, nós temos qualidades, mas todos nós temos defeitos. Então, quando nós nos comparamos com outros, devemos buscar o que há de mal em nós, e não o que há de bom. Né? Quando olharmos os outros, devemos olhar as coisas boas dos outros também, e não ter sempre uma pedra para atirar no outro, com base, às vezes, num defeito ou em algo que realmente aconteceu. Às vezes, aquela pessoa realmente teve algum comportamento, né, condenável perante a sua própria consciência ou perante as regras de boa conduta, mas que aqui ela vai lembrar, né, que às vezes a gente entrar ou você estar na presença de alguém e não ser bem tratado, né, e você não notar isso, ou pelo menos silenciosamente, você reconhece, né, mas você não está notando o mau proceder dos outros. Então, nisso também a caridade moral. A abençoada irmã Rosária, né? Porque a gente muitas vezes lembra dela, né? Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. A caridade moral não deve obstar a caridade material. A gente tem que continuar ajudando aqueles outros necessitados, né? Mas ela vai dizer, tende, porém, o cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante, seja ele qual for. Os nossos companheiros de doutrina espírita que estão assim no seu caminho, que são pessoas imperfeitas. Não é porque a pessoa começa a estudar, às vezes a pessoa já trabalha, participa, que ela não erra, porque errar é humano, todos nós erramos, nós temos defeitos, nós temos muito mais para melhorar do que do que alguma conquista nossa, né? Como dizia Francisco de Sales, né, que é considerado um santo da Igreja Católica, no qual Dom Bosco, numa homenagem a ele, criou a Ordem dos Salesianos, mas ele dizia que as nossas vitórias elas são bem demoradas e bem minúsculas, enquanto que a nossa necessidade de melhoria é muito grande. Os nossos defeitos são muito grandes, muito maiores, mas que a gente deve utilizar aquilo que de bom existe dentro de nós, porque estas coisas que nós já conseguimos, elas nos aproximam de Deus, e nós devemos nos aproximar de Deus, no sentido de praticar as suas leis. Claro que nós temos defeitos, só que esses defeitos, eles são transitórios. Hoje nós temos, de repente não vão perdurar conosco por muito tempo, mas as coisas boas, as sementes boas, nós devemos cultivar e devemos nos fortalecer nessas pequenas coisas boas que nós já temos, que nós sabemos que são muito poucas, é verdade, mas que devemos nos apegar a elas e continuar procurando fazer o bem, procurando viver melhor, ser hoje melhor do que fomos ontem, corrigir, não ter vergonha de nada e seguir sempre adiante.
Então, quando a pessoa valoriza esses pontos bons, ela está se aproximando de Deus. É isso que diz Francisco de Sales. Ele tem um livro que é Filoteia, o nome do livro, quer dizer, o amigo de Deus. E ele diz que toda pessoa ela tem uma necessidade de se aproximar de Deus. Então, ela busca a Deus. Então, nesse sentido, que ela aproveita as suas coisas boas. Então, esse Francisco de Sales, ele foi um sacerdote e ele é considerado, né, alguém pela sua amabilidade e pela doçura. Então, é alguém que se destacou pela amabilidade. Então, quando ele falava do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, as pessoas o ouviam, porque ele era alguém indulgente, era alguém amável, era alguém que tinha a doçura nas suas palavras e no seu comportamento. E ele citava isso, né? Então, nos ensinando a sermos indulgentes com os defeitos dos outros, né? E aqui a irmã Rosália vai dizer, então, que essa caridade moral, ela não deve obstar a outra, que nós devemos continuar ajudando os outros, né, os pobres da terra, como ela cita, né, que são tantas pessoas, né, mas que a caridade moral é uma coisa que nós devemos prestar atenção, aprender sobre ela. E que esta caridade moral, então, ela nada nos custa, não custa um centavo do nosso bolso, mas que ela é uma forma de caridade das mais difíceis que existem da gente praticar. Somente relembrando que que a pessoa muitas vezes se fazer de surdo quando uma boca acostumada a escarnecer, né, fica falando em impropérios. Então, saber se fazer de surdo, saber calar-se, deixando que, às vezes, um outro mais tolo continue falando. Também isto é um gênero de caridade. E a outra parte que ela fala é que não ver o sorriso de desdém com que muitas vezes outras pessoas que se acham melhores do que nós nos acolham em algum lugar. Então, ela vai dizer que isso, não, às vezes, não é humildade, mas é um gênero de caridade, porque você não destacar o defeito dos outros é uma forma de caridade. E aquilo que eles estão fazendo é errado, porque é um ato de orgulho. Estão julgando outras pessoas, ou seja, estão querendo crescer em cima da indigência de outra pessoa. O Chico Xavier, que nós conhecemos, né, e admiramos pela sua vida, pelo seu trabalho, ele dizia, né, que muitas pessoas às vezes se aproximam de nós não para nos ajudar, não para nos levantar, mas para descobrir os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E daí eles saem alardeando por aí, né, com todos os ventos favoráveis, e aquilo se propaga, é o que nós conhecemos muitas vezes como maledicência. E daí o Chico dizia o seguinte, que essas pessoas, elas descobriram, né, uma forma de crescer em cima da indigência alheia. Quer dizer, quanto mais indigentes nós formos, mais eles crescem. E o que ele dizia? Elas estão aí, né, fazem parte do mundo e também elas prestam um grande trabalho. E o trabalho delas é colocar a nós no lugar que nos compete. Quer dizer, não deixar que o nosso ego se inflame, né? Não deixar que a gente comece a se achar, porque aquela pessoa já estudou um pouco, já está praticando um pouco, ela está ainda muito longe, com certeza, do seu objetivo. Ela está apenas iniciando, mas que essas pessoas, elas então
tem uma finalidade na vida, que é nos colocar no lugar que nós merecemos, né? Quer dizer, daquilo que sobrar de nós, é isto que vai prevalecer, é isto que vai ressurgir, esta é a argamassa com que nós seremos formados para o futuro, porque no futuro o bem estará dentro de nós, segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, de Paulo de Tarso, né, São Paulo, quando ele tem numa epístola aos Hebreus, onde ele vai dizer ali que no futuro todos nós estaremos numa condição melhor, porque estaremos praticando os ensinamentos de Jesus. Então, nós falamos hoje sobre a caridade moral. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e também a irmã Rosália, pela sua mensagem muito importante para todos nós. E agora, para finalizar, vamos fazer uma prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce tempo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Então, bendito seja, Senhor. Um bom final de semana, a nossa gratidão pela paciência, pela confiança aos irmãos da nossa querida Messe de Amor, por mais esta oportunidade. Bom dia a todos.